Bom dia. Meu nome é Thelma Polon, diretora pedagógica da Escola Eliezer Steinberg, Max Nordau, Rio de Janeiro. E o ano passado a nossa escola completou 70 anos. Experiência linda vivenciar isso. Toda uma comunidade, alunos, ex-alunos, muito apaixonados pela escola. Mas foi uma escola que passou, num período recente, por uma fusão institucional, e isso produziu uma crise identitária importante, né? Sempre se fala que escolas irmãs, mas quando você coloca todo mundo junto, isso também gera uma crise identitária importante, que fez com que a escola, na época, perdesse muitos alunos, lá na virada dos anos 90 para os anos 2000, enfim. E a escola vem se reestruturando desde então. E um primeiro passo foi discutir o currículo da área judaica para que o judaísmo pudesse estar no centro do projeto político-pedagógico dessa escola. A escola contratou uma consultoria específica que veio de Israel, que morou no Rio de Janeiro por 2 anos e fez uma imersão na escola para definir os conteúdos essenciais, para definir os projetos fundamentais que dariam identidade ao judaísmo dessa escola, e, em torno desses temas e desses eixos, a gente passou a costurar interdisciplinarmente os demais projetos da escola. Hoje, a gente tem estudos de campo, eventos, mostras, tudo muito vinculado aos eixos estruturantes que foram tirados nesse processo de discussão curricular. E aí restava o desafio da formação de educadores para a área judaica dessa escola. E a gente vem acompanhando, né, Havurá, latino-americana, os encontros nacionais, sempre vem o tema da formação de educadores. Sem dúvida, precisamos nos preocupar com isso, e nós entendemos que o currículo é a alma de uma escola, é o que dá identidade à escola. E só quem passou por uma crise identitária sabe o quanto é importante você dizer muito claramente qual é a sua linha, qual é a sua concepção, e não ficar tentando agradar a todos, porque quem tenta agradar a todos não agrada a ninguém, se trai o tempo todo. Você tem que deixar claro qual é a sua linha, qual é a sua concepção, e as famílias terem escolha. E isso, no Rio de Janeiro, é um privilégio. Temos escolas muito queridas, sempre nos sentimos muito honrados com esses encontros e trocas, mas, para as famílias, é um privilégio ter opções e ter escolhas. E, nesse projeto de formação de profissionais para a área judaica, nós entendemos que o melhor caminho era fazer a formação continuada desses profissionais, uma formação em serviço. Por isso, desde 2018, nós iniciamos o projeto Garinim, e, ao longo desses anos, né, que consistiu em fazer um edital, convidando pessoas interessadas em trabalhar com educação judaica, ex-alunos, mas também alunos de outras escolas judaicas que tivessem interesse em trabalhar com educação judaica, e passam por um processo de seleção, são jovens vindo de diferentes áreas do conhecimento. Nós tínhamos profissionais que eram graduandos da área do direito, da psicologia, da educação, da economia, não importa, mas que tivessem interesse na área judaica. E, ao longo desses 18 anos, nós... desde 2018, ao longo desses anos, né, nós já tivemos 12 pessoas selecionadas para compor esse projeto. Desses 12, e esse ano mais 2, portanto, são 14 pessoas que integram esse projeto, com alta confiabilidade e resultados, porque, nesse processo, nós recusamos apenas um candidato ao Garinim, né? E depois a gente teve algumas saídas para aliar, ou 2 jovens que optaram por abraçar oportunidades dentro da sua carreira de formação, um na área do direito, outro da psicologia,
mas, de um modo geral, esses alunos eles ficam conosco, a Bilba vai explicar o processo, com a possibilidade de efetivação e se tornarem profissionais da casa. Então, quando a Thelma diz, bom dia para todo mundo, Boker Tov, quando a Thelma diz que a gente recusou na verdade, a gente não contratou apenas um desses 12. Então, 11 desses profissionais foram contratados e dentre eles, alguns saíram por opção e um deles a gente teve que desligar também por desalinhamento. Então, a gente faz um processo de seleção, a gente lança a vaga. Então, a gente recebe e, normalmente, a gente abre 4 vagas. Mas nem sempre a gente contrata 4 pessoas. Esse ano, por exemplo, que a gente está abrindo uma nova turma, só aproveitamos 2, inclusive uma delas é uma estudante de letras que faz hebraico, português, e porque o nosso maior desafio mesmo é encontrar morim para hebraico. Então, como que a gente faz? A gente faz um processo de seleção. Eu, que sou coordenadora de cultura judaica de infantil e fundamental, junto com o Paulo Miragaia, que é de fundamental 2 e médio, e a Ana Leider, de hebraico, a gente seleciona esses profissionais e faz um processo. E como é que é a formação em si? Nós contratamos, são 2 anos de formação. No primeiro ano, eles trabalham 10 horas semanais, sendo que 1 hora semanal eles participam conosco, com a equipe de cultura judaica. Toda semana a gente tem uma reunião pedagógica e eles participam. 1 hora semanal, a gente quinzenalmente faz supervisão pedagógica com eles, né? Às vezes com a turma toda, às vezes específica quem está no Fundamental 1 e infantil comigo, com o Paulinho, com a Ana, ou coletiva, e de 15 em 15 dias fazemos grupos de estudos, que a gente, a cada ano, a cada semestre, escolhe o tema. Pode ser um texto um trecho do Tanar, pode ser uma leitura mais profunda de Levinas, Buber, ou de algum aspecto antissemitismo, etc. E, no segundo ano, eles já têm uma entrada mais ativa na escola e dão 12 horas por semana. Nas outras 4 horas, né, desse primeiro ano, eles acompanham professores e a gente procura que cubra todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino médio. E as outras 4 horas, eles sentam, eles têm esse tempo dedicado à elaboração do planejamento, do material didático e rodar pela escola, enfim, é uma dedicação total. E a gente aqui trouxe como um depoimento o Guga, o Gustavo Shalom, que é ex-aluno da escola e é fruto desse projeto e também está trabalhando hoje maravilhosamente com a gente. Bom dia, eu sou o Guga, Gustavo. Como a Bilba falou, sou um ex-aluno, estudei minha vida inteira no Eliezer, entrei em 2003, me formei em 2018, bem no ano que começou o projeto de Garinim. Então, eu pude observar um pouquinho do começo desse projeto como aluno. Enquanto aluno, ainda na escola, eu percebi que foi a cultura judaica, que foi o judaísmo que a escola me proporcionava, que me aproximou da Stronot, de escolher qual sinagoga eu queria fazer bar mitzvah, me aproximou da minha própria identidade judaica. E, em 2018, quando eu tive, além do meu professor, os Garinim que estavam acompanhando os professores, foi quando mudou um pouco a minha perspectiva. Eu olhei para aqueles professores que, na verdade, há 5 anos atrás, eram as pessoas que estavam dividindo os corredores de sala de aula comigo, que estavam dividindo a quadra de futebol no recreio, que estavam dividindo alguns esporros da direção e da coordenação junto comigo. E, mais do que isso, a maioria desses professores que entram no projeto de Garinim eram nossos madrihim na Truá. Então, eu estava vendo que aquele meu madri, que estava pintado todo sábado, da cabeça aos pés, fazendo brincadeiras muito divertidas comigo, também sabiam botar uma calça, um sapato e dar aula de literatura judaica, de Tanar. Então, foi mudando a minha perspectiva e foi mudando o meu olhar. E foi o que me fez me interessar em entrar e me candidatar para o projeto de Garinim. Que, quando eu entrei, eu tive a oportunidade de, como ex-aluno, entender que todos os detalhes do Eliezer, de tudo, desde o projeto que não tem a ver com a cultura judaica, mas são os projetos das séries, tinham por trás da cultura judaica. E conhecer esse lado, o background da escola. E mais especial que isso para mim é entender que, mesmo agora, formado como fruto dos Garinim, é um projeto de estágio, de conhecer os professores, de entender como dar aula, mas é um projeto de estudo. Como a Bilba falou, a gente tinha muitos grupos de estudos, a gente está vendo aqui um, que é desse ano, que meu tempo
meu tempo de estudo continua enquanto ainda professor. A gente não para de estudar, a gente não para de ler o Tanar, discutir entre a gente. Essa cena, né, Guga, também é interessante, porque tem 2 professores que foram garínios da escola e a nova estagiária acompanhando eles 2, né? Exatamente. Então, o interessante para mim, o que me traz a realização desse projeto, é que não é só um projeto de formação e de estágio, mas é um projeto de estudo que possibilita a gente continuar estudando a literatura judaica, o judaísmo e a cultura judaica. O último destaque, essa profissional que está aqui, Nina, que foi da primeira leva de Garinim, hoje ela é a nossa principal professora que coordena o projeto Marcha pela Vida, quem dá as aulas, quem leva os alunos para a Polônia, para Israel e que contribui para a formação de outros educadores. É um projeto excepcional que a gente queria dividir com vocês. Obrigada pela atenção.